Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos corrigir os exercícios do período 3 a 7 de maio. Exercício 11. Escreva no caderno a função afim fx igual a x mais b, sabendo que f1 é igual a 5, f menos 3 é igual a menos 7. Sempre que tiver f com um parêntese, o valor que tiver dentro do parêntese é x. E o resultado, ó, igual a 5, o resultado é y. Então, x1, y5. X menos 3, y menos 7. Então, aqui nós temos dois pares de x e y, correto? Nós temos ó, x1, y1. x2, y2. Estou falando só a posição do x e do y, tá? Ou seja, o primeiro x, o primeiro y. O segundo x, o segundo y. Então, sempre que a gente tiver dois pares de x e y, ou seja, dois pontos, nós usamos esta fórmula aqui para encontrar o coeficiente angular. Coeficiente angular é o valor desse azinho, ou seja, o valor que fica aqui, ó, junto do x. Também chamado de taxa de variação. Então vamos lá, quem seria y2 e y1 para a gente substituir? y2 é o menos 7. Por quê? Porque é o segundo y que apareceu, então é o y2, tá certo? Então o y2 é menos 7, y1 é 5. Aí você substitui aqui, ó, 7 menos 5. O x2 é menos 3. E o x1 é 1. Então aqui embaixo fica menos 3, menos 1. Substitui. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar 7 mais 5, né? Aí conserva o sinal. Então vai ficar menos 12. E aqui embaixo, 3 mais 1 dá 4, conservando o sinal, menos 4. Ou seja, menos 12 sobre menos 4. Correto? Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Menos divide por menos dá mais, 12 divide por 4 dá 3, então o A vale 3. Nós descobrimos só o valor do A, por enquanto. Então, agora vamos descobrir o valor do B. Porque para a gente escrever a função, que foi o que o exercício pediu, temos que saber quanto vale o A e quanto vale o B. Para descobrir o valor do B, vamos pegar a mesma fórmula que foi dada, certo? Vamos substituir o A por 3, porque nós descobrimos que ele é 3. Vamos substituir o A por 3. Vamos pegar um par de x e y do exercício e substituir aqui. Esse fx, tudo isso aqui, ó, representa y. Tá? Então vamos ver como é que fica a situação aqui embaixo. Olha só, no lugar do A colocou 3. Que é o resultado que nós tínhamos encontrado. Aí nós temos dois pares de x e y. Eu vou usar o primeiro par de x e y. Então o y vai valer 5 e o x vai valer 1. Tá aqui, ó. O y vale 5 e o x vale 1. Certinho? O que vai fazer agora? Multiplicar 3 vezes 1, que vai continuar sendo 3. E depois passar ele para antes da igualdade. Então fica 5 menos 3, que é igual a B. 5 menos 3 é 2. 2 é igual a B. Se 2 é igual a B, o B vale 2. Então agora nós temos o valor do A, valor do B. Para escrever a fórmula ou a função, nós pegamos essa fórmula genérica, substituímos o A por 3 e o B por 2. E aí está pronto o exercício. Perceba que o enunciado falou em fx. E na hora de resolver eu coloquei y. Tanto faz, você pode colocar fx, pode colocar y. Os dois representam a mesma coisa. Vamos para a letra B agora. Então a letra B também, nós temos dois pares de x e y. Tá aí, ó. X menos 1, y7, x2, y1. Correto?
Então vamos usar a mesma fórmula para a gente encontrar o coeficiente angular, ou a taxa de variação, né? Que é o valor que fica junto do x. Para descobrir, nós vamos fazer 1 menos 7, aqui em cima, e aqui embaixo 2 menos menos 1. Agora vai ter jogo de sinal, porque aqui é menos e aqui também é menos. Então vamos lá. Acompanhe de novo. 1 menos 7, que representa os y, e 2 menos menos 1, que representa x. 1 menos 7 dá menos 6. Aqui vai dar jogo de sinal. Menos com menos dá mais. Vai ficar 2 mais 1. 2 mais 1 é 3. Então vai ficar menos 6 sobre 3. Menos 6 divide por 3, menos 2. Então o A vale menos 2. Para a gente descobrir o B, pega a fórmula genérica, substitui o A por menos 2, tá certo? Escolhe um par de x e y do exercício e substitui aqui, x e y. Então, tá aqui, o A vale menos 2, que é o resultado que nós encontramos, tá? E aí eu coloquei 1 no lugar do y e 2 no lugar do x. Esse par aqui, 1 no lugar do y, 2 no lugar do x. Resolvendo, vai ficar menos 4. Menos 4 você passa para antes da igualdade e muda o sinal. Então fica 1 mais 4, que vai dar 5. Se 5 é igual a B, o B é igual a 5. Falta só escrever agora a função que foi pedida. Então pega a fórmula genérica, substitui o A e o B. O A vale menos 2 e o B vale 5. Substituindo fica assim. 12. O valor V de uma mercadoria decresce com o tempo t em razão do desgaste. Por isso, a desvalorização que o preço dessa mercadoria sofre em razão do tempo de uso é chamada depreciação. A função depreciação pode ser uma função afim, como neste caso. O valor de uma máquina é hoje R$1.000. Estima-se que daqui a 5 anos será R$250. Qual será o valor dessa máquina em T anos? A letra A. Então a letra A quer que a gente escreva a função, tá? Quando ele fala em T anos, esse T no caso é o X que a gente está acostumado a trabalhar, né? Só que aqui está pedindo para colocar T. Então, quando o exercício te pede em função de T, em função de X, em função de uma letra, ele quer saber qual é a função, qual é a fórmula. Tá certo? Então aqui, vamos voltar aqui no texto. R$1.000 é hoje. Quando a gente está fazendo exercício levando em consideração o tempo, quando a gente fala o tempo é dias, horas, minutos, né? O tempo atual a gente considera zero, tá certo? Tempo zero é agora, é agora. Então agora ela custa R$1.000, o tempo zero. Então eu vou escrever aqui o seguinte, F0. No tempo zero ela custa R$1.000, certo? E no tempo 5, ou seja, daqui 5 anos, ela custa 250. Então eu vou escrever aqui assim. Entendeu? Agora, no tempo zero, zero por quê, gente? Porque o tempo não passou ainda. Então agora, nesse momento, custa 1.000. Da hora que passar 5 anos, vai custar 250. Então aqui, o X é 0 e o Y é 1.000. O X é 5 e o Y é 250, tá certo? Lembrando que o exercício falou em T. Então se você quiser chamar aqui de T, pode ser, não tem problema. Se quiser chamar de X também, não tem problema, tá? Beleza, então. Então, se nós temos dois pares de x e y, nós vamos usar a fórmula para descobrir o coeficiente angular, ou a taxa de variação, né? Então, o que vai acontecer? Aqui em cima, no y2, vai ficar 250. E no y1, vai ficar 1.000. No x2, vai ficar 5. E no x1, vai ficar 0. Então, vamos substituir ali.
250 menos 1000 sobre 5 menos 0, que vai dar menos 750 sobre 5, dividindo menos 150. Então, o coeficiente angular, que também é chamado de taxa de variação, que é aquele valor que fica junto do x, vale 150 negativo, ou seja, menos 150. Agora, para a gente descobrir o valor do b, nós vamos pegar o quê? Vamos pegar a equação genérica, substituir o a por menos 150, pega um desses dois pares aqui, substitui o x e o y, vamos lá então. Então o a vale menos 150, tá? Aí eu peguei o segundo ponto, ó, o segundo par ordenado aqui, ó, certo? Então o y vale 250 e o x vale 5. Ó. Esse x aqui, ó, é o 5. Compreenderam aí? Agora o que faz? Ó, 150 multiplica por 5 e depois volta ele para antes da igualdade mudando o sinal. Então vai ficar 250 mais 750, que é igual a b, que é igual a 1000. Ou seja, o b vale 1000. Então nós temos o valor do a e o valor do b. Para escrever a fórmula, a gente pega a fórmula genérica, substitui o a e o b. Então o a é menos 150 e o b é 1000. Tá certo? Só que o exercício pediu para usar v, tá lá no início, ó, e usar t. Mas é a mesma coisa de y e x. Só mudou a letra, mas o significado aí é o mesmo, tá bom? Pessoal, então essa é a letra A. Tá ok? Agora a letra B. Qual será o valor dessa máquina em 6 anos? É só pegar essa fórmula montada, substituir o t por 6 e resolver. Vamos ver então. Substituindo, vai ficar v igual menos 150 vezes 6 mais 1000. Multiplica menos 150 por 6, vai dar 900 mais 1000. Então vai ficar menos 900, porque a conta era negativa desde o início, né? Menos 900 mais 1000 vai dar 100. Então o preço dessa máquina daqui a 6 anos vai ser R$100. Tá bom? Quando fala em dinheiro, a gente coloca duas casas depois da vírgula. Então se é 100, põe 100,00. Essa é a resposta. A letra C. Qual será a sua depreciação total após esse período de 6 anos? Ué, se ela custava 1000 e passou a custar 100, a depreciação foi 900, tá certo? A depreciação é a diferença entre o que ela valia e o que ela vale atualmente. Então, se ela valia 1000 e aí ela passou a valer 100, a depreciação foi de R$900. 16. Obtenha em cada caso a função fx igual a x mais b, cuja reta, que é seu gráfico, passa pelos pontos. Então aqui, quando a gente tem assim, ó, só os números dentro dos parênteses, significa que o primeiro número é x, ao menos 1 é x, e o segundo é y, tá certo? Aqui, ó, 2 é x, 0 é y. O primeiro valor dentro dos parênteses é x e o segundo valor é y. Então, nós temos dois pares de x e y. Vamos ter que usar aquela formulazinha para descobrir o coeficiente angular. Como que vai ficar na fórmula? Vai ficar 0 menos 1 aqui em cima, 2 menos 1 aqui embaixo. Certinho? 0 menos 1 em cima, 2 menos 1 aqui embaixo. Aí vai ter jogo de sinal, menos com menos dá mais. E aqui em cima fica menos 1. Então fica menos 1 sobre 3. Por que 3? Porque aqui ficou mais. 2 mais 1 é 3. Menos 1 sobre 3. Quando é menos 1 sobre 3, a gente coloca o sinal de menos no rumo da barrinha, ó, tá certo? Bem aqui, ó, alinhado com a barrinha. Então este é o coeficiente angular, ou a taxa de variação, que é esse valor aqui, ó, que fica junto do x. Então esse nós encontramos. Agora vamos encontrar o b. Para encontrar o b, nós vamos pegar a fórmula genérica, substituir o a
por menos 1/3. Aí nós vamos pegar um desses pares aqui de x e y para substituir o x e o y, tá? Então tá aí, ó, o a vale menos 1/3, e aí eu peguei esse primeiro ponto. Então o y vale 1, tá aqui, ó, e o x vale menos 1, tá aqui. Se pegar o segundo, dá o mesmo resultado final. Então você tem que pegar um dos dois, eu peguei o primeiro. Pessoal, multiplicando aqui só vai mudar o sinal, porque menos vezes menos é mais. Então vai ficar 1, que é igual a 1/3 mais b. Esse 1/3, nós voltamos ele para antes da igualdade, tá? Só que nós temos que tirar mínimo múltiplo comum. Então a gente pode voltar ele e tirar o mínimo múltiplo, ou primeiro tirar o mínimo múltiplo. Eu acho que é melhor tirar o mínimo múltiplo primeiro. Então, o mínimo múltiplo comum vai dar 3, porque só tem ele aqui embaixo, então ele é o mínimo múltiplo comum. Aí você faz assim, ó, pega ele, divide por 1, que está aqui embaixo. Lembra que todo número inteiro tem 1 por baixo. 3 divide por 1 é 3, vezes 1, 3. 3 divide por 3 é 1, vezes 1, 1. 3 divide por 1 é 3, vezes b, 3b. Quando o mínimo múltiplo comum é usado antes da igualdade e depois da igualdade também, aí você pode cancelar ele. Não precisa dele mais, porque ele já foi usado com todos os números. Então a sua conta fica sendo só essa de cima aqui, ó, tá? Aí você passa um para antes da igualdade, muda o sinal dele, e aí vai ficar 3 menos 1, que é igual a 3b. 3 menos 1 é 2. O 3 que está multiplicando volta dividindo, então vai ficar 2 sobre 3. Se 2 sobre 3 é igual a b, o b é igual a 2 sobre 3. Certinho? Uma questão de lógica, né? Só tem os dois. Se 2 sobre 3 é igual a b, consequentemente o b é igual a 2 sobre 3. Agora nós temos o a e o b, ó. Agora é só escrever a fórmula, substituindo o a e o b pelos valores. Então, o a nós substituímos aqui, ó, por menos 1/3 e o b por 2/3. Essa é a resposta. Agora vamos para a letra B. A letra B também tem dois pares de x e y. Sempre que tiver dois pares de x e y, nós usamos essa forma para descobrir o coeficiente angular. Quanto vale o y2? 4. E o y1? 0. Então vai ficar 4 menos 0 aqui, ó. E aqui embaixo vai ficar x menos 3, ó. Tá certo? Então, substituindo, vai ficar 4 sobre menos 3. Ou menos 4 sobre 3, né? Menos 4 sobre 3. Agora, pega a fórmula, substitui o a por menos 4 sobre 3. Pega um desses pontos. Aí, no caso, eu peguei esse segundo ponto, ó. Então, o x vale 0, tá ele aqui, ó. E o y vale 4. Menos 1/3 vezes 0 dá 0. Então, 4 é igual a b, b é igual a 4. Se nós já sabemos o a e o b, é só substituir aqui o a e o b e está resolvido. 17. Determine o valor de m para que o gráfico da função fx igual a 2x mais m menos 3, letra A, intersecte o eixo y no ponto 0, 5. Pessoal, aqui ó, ele já deu que é 0. Mas se ele não falar o valor, mas ele falar que vai intersectar o eixo y, ou seja, o gráfico vai passar sobre o eixo y, naquele ponto que ele passou sobre o eixo y, o x é 0, tá? Não pode esquecer isso. Então, o gráfico, no instante que ele passa sobre o eixo y, o x é 0, tá? Então, vamos resolver essa situação. Nós vamos, então, pegar a fórmula. Agora, essa daqui não precisa daquela formulazinha da fração. Por quê? Porque nós não temos dois pares de x e y, nós só temos um par de x e y, tá? Então, nós vamos pegar a fórmula que o exercício deu, tá? E substituir esses valores aqui, ó. Vamos lá.
A fórmula que o exercício deu é essa daqui, tá certo? Quanto vale o y? 5. Quanto vale o x? 0. Então substitui 5 e 0. Substitui 2 vezes 0 é 0, então ficou 5 igual a m menos 3. Menos 3 passa para antes da igualdade, vai ficar 5 mais 3. 5 mais 3 é 8. 8 é igual a m, então m é igual a 8. Essa é a resposta. A letra B, intersecta o x, o eixo x, no ponto 3, 0. Então agora, ó, quando o gráfico passa sobre o eixo x, o y sempre será 0, tá? Sempre naquele ponto, né, em que o gráfico passou pelo eixo x, o y vale 0. Então é a mesma história desse aqui, ó. Pega então a fórmula dada, substitui o y por 0 e o x por 3, vamos lá. 2 vezes 3 é 6. Passa esse 6 para antes da igualdade. Se quiser resolver ele aqui primeiro, pode. Ó. 6 menos 3 vai dar 3 positivo. Ó. 6 menos 3 dá 3. Aí depois você passa ele para o outro lado. Então, 6 menos 3 dá 3. Agora volta esse 3 para antes da igualdade. Menos 3 é igual a m, ou m igual a menos 3. Essas são as respostas. 18. Sabendo que a função fx é igual a x mais b é tal que f1 é igual a 5, f menos 2 é igual a menos 4, determine os valores de a e b. Então aqui sim, nós temos dois pares de x e y. Então nós temos que usar esta formulazinha aí. Qual vai ser o y2? É o menos 4. Aí vai ficar menos 4, menos 5. Aqui em cima, menos 4, menos 5. E aqui embaixo vai ficar menos 2, menos 1. Ó. Menos 2, menos 1 aqui embaixo. Então tá aí. Sinais iguais, soma e conserva o sinal. Então vai ficar menos 9 sobre menos 3. Menos divide por menos dá mais. Então 9 divide por 3 dá 3 positivo. Então o valor de A é 3. O exercício pediu o valor de A e B. Vamos encontrar agora o valor de B. Ainda nessa questão A. Então, para descobrir o valor de B, pega a fórmula genérica, substitui o A por 3, tá aqui ó, o A por 3, pega um desses pares de x e y, e aí no caso eu peguei o primeiro par. Ó. Então, vou substituir o y por 5 e o x por 1. Substitui. 3 vezes 1 é 3, passa ele para antes da igualdade, fica 5 menos 3. 5 menos 3 é 2. 2 é igual a B, então B é igual a 2. Então a letra A está resolvida. O A vale 3 e o B vale 2. Agora a letra B. O valor de x, ele está te pedindo, qual é o valor de x para o qual fx seja igual a 0. Veja bem, ele está falando do mesmo exercício, ó, tá? Do mesmo exercício, só que é um outro item. Então você vai fazer o quê? Você vai montar uma fórmula, substituindo o A por 3 e o B por 2. Primeiro fazer isso, tá? Então, montou a fórmula. Ó. O A substituiu por 3, o B por 2. E agora você faz o que ele está pedindo. Ó. fx igual a 0. Então, esse 0 vai substituir quem? O y. Tá? Então, substitui o y por 0 e resolve o exercício. Então, vamos lá. Aí, o que vai fazer? Ó, passa esse 2 positivo para antes da igualdade e ele vem em menos. Então, fica menos 2, que é igual a 3x. Agora, o 3 que está multiplicando, traz ele para cá dividindo. Menos 2 sobre 3. Então, x vale menos 2 sobre 3. Quando tiver menos em cima ou embaixo, aí você põe no rumo da barrinha, tá? Tá aí, menos 2 sobre 3. Voltando aqui, ó. Pessoal, o resultado que o exercício dá, quando ele fala f de qualquer coisa, f de x, f de um número qualquer, né? F de 2, f de 3, igual, o resultado dado é o y, tá? Então, o x aqui é x mesmo e o y é 0, tá certo? Então, substituiu o y por 0 e descobriu que o x vale menos 2 sobre 3.
19. Considerem a função afim dada por fx igual a menos 3x mais 4 e respondam. Em que pontos a reta correspondente corta os eixos x e y? Muito bem, então nós vamos pegar essa fórmula dada e vamos ter que fazer duas contas com ela, tá? Uma para encontrar o ponto onde o gráfico corta o eixo x, né? Então vamos fazer essa conta primeiro. Então tá aí, ó, pegou a fórmula que o exercício deu. Pessoal, quando o gráfico corta o eixo x, o y vale zero, tá? E o y é esse fx, ó. Então nós vamos ter que colocar zero no lugar disso aqui e resolver a conta. Entenderam? Todas as vezes que o gráfico corta o eixo x, naquele ponto, o y vale zero. Então você colocou, ó, y é o mesmo que fx. Agora passo o 4 para antes da igualdade, né? Ou passo 3x, aí fica a critério seu. Como 3x está negativo, é melhor passar ele, porque aí ele muda o sinal, entende? Então, 3x negativo passando para antes da igualdade fica positivo. 3x é igual a 4, passo 3 para o outro lado dividindo, 4 sobre 3. Então esta é a resposta. Ó. A reta corta o eixo x no ponto 4 sobre 3 e 0. Quando fala ponto, ele quer saber qual é o valor do x e qual é o valor do y, tá? O y a gente já tinha colocado desde o começo que era 0, então 0 para o y. E o x foi o resultado que nós encontramos. Agora vamos fazer a conta para ver quando ele passa, né, pelo eixo y, quando ele corta o eixo y. Então o caminho é o mesmo, pega a fórmula, agora vem a história, ó. O gráfico, ele corta o eixo y quando x for zero, tá? Então, naquele ponto que o gráfico cortou o eixo y, o x vale zero. Então, você vai colocar zero no lugar do x e vai resolver. Então, tá aí, ó, o y vale menos 3 vezes 0 mais 4. Aqui vai dar zero, então o y vale 4. Certinho? A reta corta o eixo y no ponto 0, 4. Vocês não podem esquecer nunca. Fx é a mesma coisa que y. Tá? Agora B. A função é crescente ou decrescente? Veja bem, o coeficiente angular, que é aquele número que fica junto do x, é negativo. Quando o coeficiente angular é negativo, é porque a função é decrescente. Então a função é decrescente, pois o coeficiente angular é negativo. Coeficiente angular ou taxa de variação, tanto faz a nomenclatura. 22. Dados os gráficos das funções de R em R, escreva no caderno a função fx igual a x mais b correspondente a cada item. Então aqui, ó, eu coloquei os pontos, né, em negrito. O gráfico está passando aqui sobre o eixo y. Significa que o x é zero. Aquilo que foi comentado no exercício anterior. Tá? O gráfico foi passando aqui, ó, sobre o eixo x. Então o y é zero. Tá? Agora vamos resolver essa letra A. Então nós temos dois pares de x e y. Está no gráfico, mas são dois pares de x e y. Sempre que for assim, dois pares de x e y, usamos essa fórmula para descobrir o coeficiente angular. Então, quem vai ser o y2? É 2. E o y1 é 0. Então, aqui em cima vai ficar 2 menos 0. E aqui embaixo vai ficar 0 menos 3. Substitui. Tem jogo de sinal. Então, vai ficar 2 sobre 3. 2 sobre 3. Este é o coeficiente angular, ou taxa de variação. Agora, para escrever a função, nós precisamos do b também. Então, para descobrir o b, nós pegamos a fórmula genérica, substituímos o a por 2 sobre 3, pegamos um ponto, tá certo? Quando a gente fala um ponto, é um par de x e y. Pode ser este ou pode ser este. E substituímos o x e o y. Então, aqui eu peguei o ponto 0, 2. Foi esse aqui, ó. X valendo 0, y valendo 2. Tá aí, ó, y2,
x, 0. 2 terços vezes 0 dá 0. Então vai ficar 2 igual a b, b igual a 2. Então, na letra A fórmula vai ficar, no lugar do x, aliás, no lugar do A, 2 terços, no lugar do B, 2. Então fica assim, ó, 2 terços de x mais 2. Essa é a da letra A. Vamos para B. A B também nós temos 2 par de x e y, correto? 2 pares de x e y. Então agora vamos fazer o quê? Vamos substituir, ó. O y2 é 0 e o y1 é 2. Então vai ficar 0 menos 2 aqui em cima. E o x2 é 4 e o x1 é 0. Então vai ficar aqui embaixo, 4 menos 0. Então vai ficar como essa conta? O resultado vai ficar menos 2 sobre 4. Tá certo? Menos 2 sobre 4. E aí a gente vai simplificar. Vai dividir o de cima por 2 e o de baixo também por 2. Então, menos 2 sobre 4. Foi o primeiro resultado. E agora sim, ó, simplificar. O que significa simplificar uma fração? É você diminuir os valores, né, sem mudar o resultado da fração. Então você vai dividir pelo mesmo número. Simplificar é dividir pelo mesmo número. Então aqui em cima divide por 2, embaixo também, fica menos 1/2, certo? E agora, eu vou fazer um comentário aqui, ó. Vamos voltar na letra A, depois eu falo da B, que é a atual. A letra A, o gráfico está indo, a hora que ele passou no eixo Y, ele passou aonde? Ele passou no 2, tá certo? Esse valor corresponde ao B. Aqui, ó, 2, ó. Se é dessa forma, então na letra B, também o B vai ser 2, ó, porque ele passou no eixo Y em cima do valor 2, ó. Então não precisa fazer a conta para descobrir o B, pode colocar. Se você tem o gráfico e o gráfico está mostrando o número onde o gráfico passa sobre o eixo Y, esse número corresponde ao B. Então agora é só substituir o A por menos 1/2 e o B por 2. Compreenderam? Vamos para a letra C. Letra C, pega, olha só, 20 menos 0 e 2 menos 0. Então substitui aqui, vai ficar 10. 20 sobre 2 que vai dar 10. Neste caso, quanto vai valer o coeficiente B? 0. Tá certo? Porque ele está passando aqui, ó, no ponto 0. O encontro do eixo X com o eixo Y é a origem. É o ponto 0, 0. Então você nem precisa fazer conta para descobrir o B. Mas nós vamos fazer aqui só para dar uma treinada, né? Então tá aí, ó, a fórmula genérica. Substitui o A por 10. O Y por 0. Tá aqui, ó. E o X também, cadê? O X também por 0. Aí vai ficar o quê? 10 vezes 0 é 0. Então 0 é igual a B, B é igual a 0. Então como que fica a fórmula? A fórmula fica 10 vezes x mais 0. Aí não precisa mostrar quando for mais 0. Então a resposta fica sendo 10x. Ok? Vamos para a letra D. Vamos primeiro descobrir o coeficiente angular, né? Então pega a fórmula. y2 é 20, y1 é 14, então vai ficar 20 menos 14. E aqui embaixo vai ficar 2 menos 0. Então substituindo ali, 20 menos 14 vai dar 6, 6 sobre 2 dá 3. Coeficiente angular vale 3. Tá? O A. E o B vale quanto? Vale 14, ó. Por quê? Porque o gráfico está passando sobre o eixo Y neste 14. Então o B vale 14. Aí você não precisa fazer a conta. Se você tem certeza que ele é 14, não precisa, né? Então vamos lá, ó. 14 no lugar do B, 3 no lugar do A e está resolvido. Matemática básica, primeiro exercício. Calcule 8% de R$250. Porcentagem é uma fração sobre 100.
Então 8% é o mesmo que 8 sobre 100. Então o exercício 1, nós vamos pegar 250 e multiplicar por 8 sobre 100. Vamos fazer ela aqui embaixo. Então tá ali, ó. 250 vezes 8 sobre 100. Não se esqueçam disso. Toda porcentagem pode ser escrita em forma de fração, sempre sobre 100. Então, se é 8%, é 8 sobre 100, ok? Aqui, ó, um número inteiro, que é o 250, vezes uma fração. Número inteiro vezes fração, a gente multiplica só em cima, só o numerador. Então, fica 250 vezes 8 sobre 100. Agora, nós podemos simplificar. Nós podemos cancelar esse zero do 250 com esse zero do 100. O último zero desse 250 com o último zero do 100. Nós podemos simplificar. E aí vai ficar 25 vezes 8 sobre 10. Tá certo? Agora, nós podemos simplificar o 8 e o 10. Podemos dividir por 2 em cima e também embaixo. Então, vai ficar 25 vezes 8 dividido por 2 dá 4, certo? E 10 dividido por 2 dá 5. 25 vezes 4 sobre 5. Podemos agora simplificar o 25 e o 5. Ó. Divide 25 por 5, divide o 5 por 5. 25 dividido por 5 vai dar 5. Então aqui fica 5 vezes 4. E 5 dividido por 5 dá 1. 5 vezes 4 sobre 1. 5 vezes 4 é 20. Dividido por 1 é 20. Essa é a resposta. Pessoal, simplificação a gente faz na maioria das vezes mentalmente. Não precisa estar fazendo rascunho, né? Por exemplo, dividir 8 por 2, você sabe que é 4. Dividir 10 por 2, você sabe que é 5. Então, assim, você adianta serviço. Não tem que estar anotando todas as continhas de simplificação, não, tá? E fazer simplificação também não é obrigatório. Você poderia ter terminado a conta aqui, ó. 250 vezes 8, pegado o resultado, dividido por 100, que você ia chegar na mesma resposta, tá? Então, qual que é a vantagem da gente fazer simplificações? A vantagem é a gente evitar fazer contas de divisão com números muito altos, entendeu? Com números muito grandes. Então, por exemplo, 250 vezes 8 dá um valor bastante alto. E aí você pegar esse valor alto e dividir por outro número, a chance de errar, ela aumenta, né? Então, para evitar fazer conta com números muito altos, é que a gente faz simplificações. Mas fica a critério de quem está fazendo. Se não quiser fazer simplificações, faça a conta direto, tá? Lembrando que não é para usar calculadora de jeito nenhum, tá? É por isso que a simplificação ajuda. Então, resumindo essa história aqui, eu recomendo a vocês que façam as simplificações para vocês irem treinando, tá bom? Mas, na hora de prova, de exercício, se você não fizer a simplificação, mas acertar o resultado, tá valendo. Exercício 2. Calcule 15% de R$ 95. 95,00. Quando o número tem vírgula, os últimos zeros nós não precisamos escrever na hora de fazer conta. Então nós vamos usar apenas 95, certo? 95 vezes 15 sobre 100. Aqui nós podemos simplificar. Ó. 15 sobre 100 nós podemos simplificar. Simplificando por 5. 15 divide por 5 dá 3. 100 divide por 5 dá 20. Podemos simplificar agora 95 por 5 e 20 também por 5. Então 95 dividido por 5 dá 19. 20 dividido por 5 dá 4. Agora não dá mais para simplificar. Então multiplica 19 vezes 3, 57. 57 divide por 4, 14,25. Essa é a resposta. Terceiro, calcule 25% de 128. Então nós vamos pegar 128 vezes 25 sobre 100. Não se esqueçam, toda vez que aparecer porcentagem, você escreve sobre 100. Então 25%, 25 sobre 100.
ok? Dá para simplificar, ó. Então nós vamos simplificar 25 por 5 e 100 também por 5. 25 divide por 5 dá 5, 100 divide por 5 dá 20. Agora dá para simplificar o 5 e o 20, tá certo? 5 divide por 5 dá 1, 20 divide por 5 dá 4. 128 vezes 1 dá 128, dividido por 4, 32. Exercício 4, calcule 5% de 20%. Aqui é uma fração e aqui é outra fração. Então você vai escrever 5 sobre 100 vezes 20 sobre 100, tá certo? E agora você vai simplificar, lembrando que a simplificação é opcional, né? Se não simplificar, você vai multiplicar 5 vezes 20, 100 vezes 100, e aí depois você ou simplifica ou divide, né? Mas eu vou simplificar por 5. Divide o 5 por 5 e o 100 também por 5. E aqui eu posso fazer direto por 20. Ó. Divido 20 por 20 e o 100 também divide por 20. Fazendo vai ficar assim. 1 vezes 1 dá 1. 20 vezes 5 dá 100. 1%, tá certo? 1%, essa é a resposta. Por que 1%? Porque é 1 sobre 100. Tudo que está sobre 100, você pode falar que ele é por cento. Então é 1%. Se você dividir 1 por 100, vai dar 0,01, que também é 1%. Exercício 5. Caio mede 1,5 m de altura e seu pai é 18% mais alto que ele. Qual é a diferença de altura entre eles em centímetros? A diferença de altura é de 18%. Mas o exercício está pedindo em centímetros. Então nós vamos pegar 1,50 vezes 18%, certo? Ali, ó, 1,50 vezes 18%. Porcento é sempre sobre 100. O último zero não precisa escrever, quando tem vírgula, certo, pessoal? Quando tem vírgula, o último zero não precisa ser escrito na hora de fazer conta. Agora, simplifico o 18 por 2, que dá 9, e o 100 por 2, que dá 50. Multiplica 1,5 vezes 9, que vai dar 13,5. Divide por 50, 0,27. 0,27 metros, porque o enunciado está em metros. Como o exercício que é a resposta em centímetros, aí a gente precisa transformar metro para centímetro. É só multiplicar por 100. Então vai dar 27 centímetros. Questão 6. Uma loja que vendia qualquer de seus produtos por R$ 26,00 a unidade aumentou em 12% o preço desses produtos. Qual será o novo preço de cada produto da loja? Então vamos lá. Vamos pegar 26 vezes 12 sobre 100. Agora, 26 vezes 12 sobre 100 dá para simplificar. Vou dividir 12 por 4 e 100 também por 4, certo? 12 dividido por 4 dá 3. 100 dividido por 4, 25. Agora multiplica 26 vezes 3, que vai dar 78, sobre 25. 78 divide por 25, 3,12. Então, o aumento foi de 3,12, ou seja, R$ 3,12. Mas o exercício está perguntando o novo preço. Então, a gente pega o preço antigo, que é 26, e soma com o aumento. E vai dar 29,12. R$ 29,12. Ok? Pessoal, então, como eu falei para vocês, simplificação fica opcional, você não é obrigado a fazer simplificações, né? Mas eu, como professor, eu recomendo que vocês façam, porque isso ajuda muito. Na hora de vestibular, de Enem, adianta bastante, tá? Mas se você fizer as contas diretonas, ó, 250 vezes 8, que na letra, no primeiro exercício, 250 vezes 8, pega o resultado e divide por 100 e você vai chegar na resposta certa. Tá bom? De novo eu falo, não use calculadoras, ok?
Pessoal, então é isso aí. Por hoje é só. Bons estudos a todos. Fiquem com Deus e até a próxima.